Então, estamos aqui hoje com mais um ciclo de entrevistas, uma sessão de entrevistas do nosso projeto Cosmopolíticas. E hoje vamos falar com Larissa Shipp, que é artista visual e fotógrafa brasileira. Pois bem, minha querida Larissa, vamos começar com a seguinte questão. Onde você está agora e por quê? Eu estou na minha casa, um apartamento que fica em Curitiba, no sul do Brasil. Num um bairro de classe média, acho que é importante contextualizar isso. É isso. É um bairro de classe média. Por que você acha que é importante contextualizar isso, assim? Um bairro de classe média? Porque eu tenho uma vivência de ter vindo da periferia da cidade, de uma cidade que é muito elitista. E agora fazem 2 anos que eu saí desse lugar, minha mãe ainda mora na minha antiga casa, né? E isso influencia muito a minha vivência e a minha produção como artista. Então, acho interessante colocar isso, assim. Entendi. E falando em suas vivências e na sua produção como artista, no seu site profissional, você diz que os seus trabalhos, os quais se utilizam, em geral, da linguagem do vídeo e da fotografia, articulam-se ao campo do feminino e do animalismo. Com base nisso, eu gostaria de saber em que medida a sua experiência enquanto feminista influenciou seus trabalhos e em que medida a sua concepção artística interfere no feminismo, né? Na sua própria percepção. Se você puder me falar um pouquinho dessa relação entre o feminismo e a arte para você. Eu acho que tem uma questão de temporalidade, assim, de pensar a época que eu comecei a produzir. Eu considero que minha produção começou ali em 2014, 2015, que eu estava muito engajada no movimento ativista feminista. Então, né, eu sempre tenho essa ideia de que as coisas aconteceram um tanto juntas, assim. Mas tem um extrapolar disso que eu me considero feminista, é um ideal de vida, né, uma filosofia de vida, e eu acho que não existiria nada que eu fosse fazer que não tivesse diretamente essa influência, assim, né, não tem como ver essas coisas separadas. Com relação à questão da arte, também tem uma certa caminhada de ter estudado história da arte na graduação e me identificar muito pouco com com a história da arte mesmo, com a maioria dos artistas que são considerados importantes e que são mais conhecidos. E existiu um momento em que eu encontrei a história da arte feminista. E a partir do momento que eu me identifiquei com isso também passou a influenciar muito na minha produção. Entendi. E pensando agora no que você disse no início da sua entrevista, sobre a contextualização de que no momento você está numa região de classe média, em Curitiba, você percebe que essa modificação, esse deslocamento na sua vida, um deslocamento territorial mesmo, porque você veio da periferia e agora está na classe média, isso também influencia na tua experiência enquanto feminista? Acho que influencia. Tem uma certa questão de que mesmo eu tendo sido criada na periferia, eu sempre tive muita influência da classe média, estudei em escola particular a vida inteira, frequentei lugares, né? A questão da periferia, para mim, é bem regional ali, assim, eu ia dizer até mais que cultural, porém, desde que eu fiz esse deslocamento
da cidade, assim, eu comecei a rever muitas coisas, assim. Então, eu acho que influencia nessa medida, assim, de que eu tinha uma percepção muito universal da minha infância, da minha vivência, assim, e daí, quando eu me desloquei pra cá, mesmo tendo frequentado muitos lugares de classe média, quando eu me desloquei pra cá, eu comecei a perceber que, na verdade, não foi todo mundo que foi criado da mesma maneira que eu, pela questão de classe, assim, sabe? Era uma percepção que eu não tinha e que é algo que eu tô descobrindo. E eu acho que com relação ao feminismo, isso influencia na medida de que né, você tem uma percepção de mulheres, de uma maneira geral, e de uma sociedade que é outra, né? E que até, assim, sei lá, quando eu tava no movimento feminista, no ativismo, as pessoas tinham muito essa ideia de levar o feminismo para a periferia. Isso é colonizador? Ou a gente tá só, tipo, a gente tá aqui no centro e tá ignorando a periferia, então a gente não vai, né? Pra mim, isso sempre foi uma questão muito diferente, no sentido de que, tipo, eu não precisava levar o feminismo para a periferia, eu morava na periferia, né? Então, não sei, acho que é um pouco diferente, assim. E para voltar um pouco antes da gente avançar na questão do animalismo também, para voltar um pouco nessa tua contextualização, que eu achei muito interessante, você se contextualizou a partir de uma perspectiva de classe, enfim, essa consciência você veio tomando aos poucos também, né, com esse próprio deslocamento teu. Sim. Em que medida você acha que isso, então, você disse, né, que isso, de certa maneira, interfere na sua produção artística? Em que medida isso interfere? O espaço, por exemplo, você morava numa casa, agora você está morando num apartamento, você morava na periferia, agora você está morando numa região nobre. Em que medida isso interfere na tua produção enquanto artista, uma produção que muitas vezes também acontece no próprio espaço da casa? Né, no espaço domiciliar, quero dizer. Sim, eu acho que tem uma certa interferência de conteúdo, né, de conceito, de modo de pensar, mas eu acho que esteticamente isso é muito importante pra mim. É até algo que eu ouvi em alguns momentos, a ideia, tipo, as pessoas falando sobre o meu trabalho, de que meu trabalho tem uma preocupação estética que eu não dou tanta importância para, tipo, existe algo menor na minha estética, assim, sabe? Algo que não é tão... Enfim, eu leio como higienizado. As pessoas não necessariamente usaram esse termo, né? E eu acho que é uma influência com relação a isso, assim, né, desse lugar da onde eu vim. E eu percebi que, na verdade, isso era exatamente o que eu buscava, assim, né? Tipo, foi algo que simplesmente aconteceu e era algo que eu buscava. Até houve um momento, quando eu comecei a estudar arte feminista, que eu observei isso na produção, isso pensando na produção dos anos 70, assim, de como as artistas produziam, muito a questão do vídeo, de que não necessariamente é uma produção de câmera de cinema, era a câmera que elas tinham em casa, quando isso se popularizou. Então tem essa estética que é considerado marginal, vou colocar assim. E eu acho que isso aparece nos meus trabalhos, até né, na questão do vídeo, quando eu venho depois começando a querer fazer trabalhos com o próprio Lambi Lambi, com essa falta de importância, às vezes tem muito essa questão de produzir imagens, não necessariamente para se tornarem trabalhos, mas elas acontecem, e depois quando elas se tornam trabalhos, às vezes, já ouvi muito, tipo, mas isso aqui não tem qualidade de impressão, isso aqui... Ok, mas o que é mais importante pra mim, sabe? Então, até certo ponto, essa imagem aguenta? Beleza, se aguenta eu vou usar, sabe? Não tenho essa questão, assim. Eu acho que com relação ao deslocamento, a questão de ter vindo morar em apartamento é um pouco sofrido. No sentido de que
eu acho que o fato de você ter um espaço externo, um jardim, um quintal, na minha produção isso é importante, né? Eu sinto falta disso, assim, dessa questão, assim, até um trabalho que eu tô fazendo agora, eu tive que me deslocar para fazer fotos que em outros momentos eu acho que eu conseguiria fazer na minha própria casa, assim, que eram, né, coisas externas. Mas ao mesmo tempo acaba surgindo outras coisas, né? Aqui eu tenho a relação de achar que o prédio tem uma característica muito forte de conjunto habitacional. Então isso vai aparecer no meu trabalho, essa observação, essa ideia de que aqui eu tô muito mais próxima dos meus vizinhos, assim, o que parece um pouco irônico, porque quando eu estava num bairro mais retirado, que a princípio as pessoas têm mais contato com os vizinhos, não, lá eu era muito, né, fechada na minha casa. Meus pais construíram uma casa muito fechada e tudo mais. Então não tinha uma relação tão forte, assim. Então aqui as coisas são outras, né? Eu acho que, em geral, assim, não é uma verdade universal, assim, mas eu acho que todo artista tem essa relação de que a nossa vivência, o nosso meio influencia sempre a gente, né? Então, acaba que as questões viram outras, ou as questões vão se transformando conforme o lugar que a gente está vivendo, né? Uhum. Falando ainda nas suas experiências e em como elas interferem na sua produção, então agora você está num espaço que é muito mais, a gente pode dizer, limitado do que o espaço de uma casa. A casa ela tem essa articulação entre o dentro e o fora, que muitas vezes em um apartamento a gente não vivencia. E além disso é interessante pensar que o Brasil é bastante paradoxal, ou talvez Curitiba, porque por mais que você esteja numa área nobre, mesmo assim o aspecto é de um conjunto habitacional, é um aspecto um pouco de cortiço, querendo ou não, né? Que há alguns anos atrás, na própria história do Brasil, isso estava remetido a uma situação de pobreza ou de precariedade, não necessariamente a uma situação confortável ou de classe média, né? Mas pensando na tua relação entre o dentro e o fora, ainda na instância da casa, eu queria entender se essa é uma maneira pela qual também se a casa proporcionou o teu trabalho com animalismo, né? E se essa experiência daquilo que está fora da instância domiciliar, e por fora, a gente tem no fora também alguns animais que habitam o fora, né? A invasão do animal também ela é muito mais possível na instância da casa do que na instância do apartamento, né? De animais que não são nossos, como um pássaro, um gato, enfim. Então eu gostaria de entender como que você percebe isso na instância da casa e como você percebe isso agora, vivendo num apartamento, a influência do animalismo na tua obra, e o que é o animalismo para você, de modo geral, né? E como essa questão passou a se tornar importante para você. Eu acho que o animalismo ele começa a ser importante para mim quando existe um momento de, não sei dizer exatamente o porquê, assim, mas de começar a prestar atenção nos animais, assim. Tipo, sempre tive cachorro, né? Sempre tive uma relação muito afetiva com os meus animais, assim. E aí, com a convivência, na verdade, com o gato, eu tive uma distância de olhar para o animal simplesmente observando ele, assim, né? Simplesmente entendendo aquilo como um ser interessante. Acho que é isso, assim. E aí depois isso passa a ser criado com os meus próprios cachorros, assim, né? A entender isso, a entender o estilo de vida deles, ao mesmo tempo entender que cada um tem uma personalidade. Isso pra mim foi um ponto muito importante pra pensar a questão animal, assim, né? Colocar eles como seres individuais.
ao mesmo tempo, seres que têm características muito diferentes da gente, no sentido de modo de vida, porque, de certa forma, acho que é isso que sempre me interessa, assim, né? Seja pensando humano, seja pensando animal, seja pensando a minha vivência de produção como artista, ou mesmo de como eu quero viver, né? Da onde eu quero morar, do que eu quero fazer da minha vida, assim. Isso é muito importante pra mim. Então... Ah, tá, a pergunta era longa, mas vamos lá, vamos ver se eu lembro tudo. Acho que é isso, assim, né? Tipo, tem essa relação. Com relação ao deslocamento, eu vivi 1 ano em outro apartamento, muito sem animal, porque eu não tinha um bicho morando comigo. Era um apartamento localizado numa área mais movimentada da cidade. Eu morava numa rua rápida, assim, então era um prédio que também não tinha muita natureza. Aliás, era do lado da área política da cidade, né? Tipo, era centro cívico, assim. Então, apesar de que tinha o bosque tipo, atravessando a rua, você já dava pro caminho do bosque, assim, do parque, Bosque do Papa ali, não sei agora. E tinha aquele rolê do concreto, assim, em volta e tal. Então, essa relação com o bicho ficou muito distanciada. Mas, ao mesmo tempo, eu ia pra casa da minha mãe ver os meus cachorros lá com uma frequência absurda, assim. Então, eu tinha essa ligação muito forte com eles ainda, assim, de, tipo, né, de precisar ir lá e precisar ver eles e tudo mais. E daí, eu fiquei 1 ano, né, morando nesse lugar, e agora eu tô em outro apartamento. Agora eu tenho o meu cachorro, né? E aí, é engraçado porque eu acho que... Talvez pelo fato dele ser meu, talvez pelo fato do apartamento, eu humanizo ele muito mais do que, né, os outros animais que eu já tive. E eu voltei um pouco a ter essa consciência do espaço externo, no sentido de que aqui tem uma característica bem bairro, então... Eu tô aqui dentro da minha casa, mas eu consigo escutar passarinho, tem gato passando na rua, os vizinhos têm muito cachorro, então sempre tem alguém, né? Tipo, tem essa relação mais... Que é engraçado, porque eu só percebi de fato o quanto eu sentia falta disso quando vim pra cá, assim, né? A questão do passarinho, por exemplo, sabe? Que é uma coisa que, onde eu morava na periferia, era muito forte isso, né? Era muito intenso essa vivência, assim. Enfim, tem essa questão, né, de ser mais... Mas ao mesmo tempo não tem essa vivência de, putz, vou ali fora e estou num jardim privado e tem esses animais que vêm e, né, isso não acontece, assim. É como se agora você exercitasse na instância do apartamento muito mais a tua escuta do que propriamente, né? Porque tem uma relação de escuta muito forte quando a gente mora em apartamento, né? Do que propriamente o exercício da visão, ele não tá tão... ele não é tão potente assim como o da escuta. Né? Eu lembro da minha experiência mesmo também, como alguém que viveu sempre em casa, e quando eu me desloquei para apartamento, e assim, faz anos que eu tô em apartamento, mas é muito estranho como eu ainda sinto falta também da observação do fora, né, dessa sensação de liberdade de você estar fora, saindo de casa mesmo e entrando num jardim, que por mais que seja privado, num quintal privado, mas ao mesmo tempo como a gente tenta equilibrar essa falta exercendo a escuta, né? Então, assim, de repente a escuta do passarinho se tornou mais forte para mim do que, sei lá, a observação dele no jardim. E, enfim, e para você, o animalismo ele pode ser entendido como uma relação, então, de afeto entre você e o animal. Eu acho que tudo que, de fato, toca a gente tem afeto, né? Não dá pra separar isso, assim. Então... sim, eu acho que esse meu interesse, essa vivência com o animal, né, essa questão vai ser sempre permeada por afeto, né, esse interesse sempre, não tem como, assim, você se distanciar disso, assim, né, de até pensar assim,
parei de comer carne. Tá, por que que você parou de comer carne? Porque daí as pessoas, né, tipo... É isso, é uma questão... Né? É uma questão de pensar a ideia de escravidão que vem ligado ao afeto, sabe? É muito direto isso, assim. Eu acho que se eu não tivesse isso, não... Talvez eu olhasse pro animal de uma outra maneira, assim. Sim, sim. O que você falou é maravilhoso, assim, que você percebeu que eles têm modos de vida, né? Uhum. E isso a gente, na filosofia, a gente pensa a filosofia como um modo de vida, mas é um modo de vida demasiado humano, né? Ou humanista. A gente nunca estende esse conceito para o animal. Uhum. Acho que eu nunca vi um filósofo estendendo esse conceito para um animal. A gente pode pensar, por exemplo, talvez a Donna Haraway tenha. A Donna Haraway estendeu esse conceito para o animal. Mas quando eu penso no próprio Foucault, que foi alguém que retomou essa ideia de filosofia como modo de vida, ele não faz isso que um artista faz. E é muito interessante porque vocês percebem aquilo que é próprio ao animal, né? Principalmente no seu trabalho, eu vejo isso, mas ao mesmo tempo você também é interferida por uma certa animalidade em você a partir deles, né? Uhum. Você permite que essa animalidade desperte em você, né? E eu acho que essa necessidade que você sobre a qual você comentou agora, de escutar a chuva, de escutar o pássaro, uhum. de estar para além da instância privada, que é uma criação absolutamente humana, uhum. né? De estar para além do concreto. Tudo isso é deixar com que uma certa animalidade apareça, uhum. né? Na tua própria humanidade. Eu acho que tem essa relação, assim, né? O que me interessa nessa observação do animal, que passou a me interessar, é justamente... eles são muito mais anarquistas do que nós, né? É observar essa liberdade, né? Que pra mim é o ideal, assim. Você vai falar, tá, beleza, mas o que é o feminismo? Pra mim é isso, é a busca por uma liberdade, né? Aí, beleza, entra várias questões pequenas, questões grandes, questões... de divergência dos aspectos né, dos vários feminismos, beleza, uhum. tem. Mas a ideia central é essa, né? A questão da liberdade. E eu acho, né, eu observo o quanto os animais eles têm isso mais aflorado. Agora, pra mim, tá vindo muito essa questão do devir vegetal, assim, que também vem aflorando nesse sentido, assim, de pensar, né, o quanto isso enfim, é uma maneira de se organizar muito diferente da nossa, né? E eu não me sinto confortável na maneira como a gente se organiza enquanto sociedade. Então, observar os animais, eu acho que é um privilégio nesse sentido, assim, você poder olhar para uma realidade que é muito mais libertadora do que a nossa, assim. Sim, com certeza. E pensando ainda na figuração do animal, eu gostaria de entender o que o gato, por exemplo, representa para você, porque o gato ele é uma figura bastante principal, tanto em Carta a uma Senhorita em Paris, de 2014 e 2015, que foi apresentado na exposição Metanoia, na Galeria Aires, em Curitiba, e é uma figura que também reaparece entre 2016, 2017, se eu não me engano, na série de fotografias Gato, que você expôs no Museu Alfredo Anderson, aqui em Curitiba também. Uhum. Então eu gostaria de entender, e é muito interessante que nessa série Gato também já tem ali um devir vegetal, né? Já tem uma relação sua também com esse novo elemento, a gente pode dizer, da natureza. Então, assim, em que medida essa figura do gato tem ou não uma conotação feminista para você? Você falou que, de modo geral, os animais têm uma conotação anarquista ou anarquizante, mas, em especial, o gato teria uma conotação feminista. E qual seria, então, a diferença entre a retratação do gato em Cartas a uma Senhorita em Paris e essa relação já com o devir vegetal, a gente pode dizer assim, na fotografia Gato? Tá. Eu acho que naquele momento do Carta a uma Senhorita em Paris,
o gato vinha pra mim quase como um sentimento, assim. Que tinha uma ideia de externalizar, né, essa liberdade do gato. No trabalho eu escrevo um conto do Cortázar no meu corpo, que foi um texto que eu peguei pra mim, assim, tipo, né, foi um texto que me tocou e que eu me identifiquei, e aquilo passou a me dizer muitas coisas, no sentido de que eram palavras literárias, não eram palavras impostas, né? Palavras de definição de quem eu era, era algo poético que me descrevia, assim, de certa maneira. E os gatos tinha essa relação, essa liberdade sei lá, do que era o meu interno naquele momento, assim, sabe? De observar eles e falar, talvez eu me sinta um pouco como eles no meu interno, sabe? Ok, na nossa vivência a gente é muito humano, a gente, né, vai lidando com as coisas, lida com a vida e tal. Então tinha essa relação. E aí, a partir desse trabalho, eu passei a entender a palavra gato com esse sintoma, assim, né? Com essa ideia, assim. E daí, por isso que ele vem no trabalho das fotografias, que eu escrevo a palavra gato no musgo. E aí também, o trabalho do musgo foi um trabalho que nasceu sem a pretensão de ser um trabalho, né? Diferente do Carta uma Senhorita em Paris. Que eu pude ir observando essa transformação da palavra, né, nesse lugar, conforme chovia, não chovia, né, tem hora que desaparecia, tem hora que... E foi uma observação à distância, porque na verdade quem observava era minha mãe, né, tem essa relação afetiva, assim, de... Quem me mandava as fotos era minha mãe, assim, né. Eu observei pessoalmente poucas vezes, porque era em outra cidade, assim. E daí, nisso, a palavra acaba que com o passar do tempo vai perdendo de importância, assim, né, no aspecto pessoal, e daí reflete na minha produção, obviamente. E aí agora, por coincidência, eu tô revendo os musgos, assim, pensando nisso como... fazendo um paralelo com uma ideia anarquista de como ele se prolifera e de como ele existe ali. Enfim, é algo que voltou, assim, que ainda estou pensando, assim, na minha produção. E quando você fala que há, então... Bom, tem duas coisas aí, né? Que os gatos representam um certo aspecto do seu interior, né? Da sua própria introspecção, da sua intimidade, que de alguma maneira é exposta, né, também, na sua arte. A gente pode dizer que esse é o enlace do gato com o feminismo, porque ele tem uma relação com você, com aquilo que você sente. E sobre os musgos, sobre a proliferação dos musgos, ou sobre o devir vegetal, eu gostaria de saber se... Porque, assim, na filosofia estoica, por exemplo, tem uma continuidade entre plantas, animais e humanos. E as plantas, elas têm uma constituição mais primitiva. Então, o que eu gostaria de saber, quando você observa o vegetal, né? É uma condição primitiva, ela é tão primitiva que para os estoicos os fetos humanos ou os fetos animais nada mais são do que plantas. Então a gente poderia dizer que é um retorno também a uma primitividade, assim, a uma instância primitiva do próprio eu e da organização social também. Quando você observa o vegetal, quando o vegetal entra na tua arte, é uma necessidade de, como você disse, de repensar as estruturas sociais, que são demasiado humanas. Então,
há um retorno a um status primitivo do si e da sociedade. E esse retorno, de que tipo seria ele para você? Ele seria político? Ele seria ético? Enfim, é mais ou menos isso que eu pensei agora com a tua fala, assim, Então tem essa questão do feminismo, né? E tem, por outro lado, a questão de uma primitividade anarquista, a gente pode dizer. Eu acho que é exatamente isso, assim. É pensar num lado do primitivo que é muito bom, assim, pra mim, né? Eu entendo dessa maneira, assim. Num sentido de... basicamente observar uma certa organização, sabe? Entender esse aspecto vegetal como uma organização que, na verdade, é muito simples, né? E daí o primitivismo. E que, ao meu ver, funciona muito melhor do que a maneira como a gente organiza, sabe? Se organiza, assim. Eu acho que pensar que a gente evoluiu, e evoluir não no sentido de melhorar, mas no sentido de que estamos indo pra frente, né? Para algum lugar. De uma maneira que talvez não seja o ideal. E isso não tem nada a ver com tecnologia, com, né, aspectos... Acho que é muito pra mim um aspecto de uma organização política mesmo, de achar que a maneira como a gente se organiza não funciona, né? No sentido de que eu não me sinto confortável como a gente se organiza como sociedade. Eu acho que você trabalhar 8 horas por dia é absurdo, né? Sim, coisas básicas, né? Nem, né? Pensando numa política institucional, mas pensando em coisas que não parecem estar nesse lugar, né? Eu acho que a gente não se organiza de uma maneira saudável. E tanto é que não acho saudável pra mim, não acho saudável para a maioria das pessoas. A gente não, né? Não se observa sei lá, você para pra ver a sociedade de uma maneira geral, as pessoas não estão bem de maneira geral, assim, né? E é isso, e daí pensar nesse primitivo, nesse aspecto, e pensar numa ideia de comunidade, de uma maneira de uma organização que é outra, basicamente é isso, assim. Não que eu diga, tipo, eu acho que a gente deveria se organizar dessa forma. Talvez eu nem pense muito sobre isso, assim. Ok, tá, a gente conhece outras maneiras de se organizar, né? Vê sobre isso, tem ideias de comunidades anarquistas. Mas é isso, assim, pensando numa ideia de... Né, essa questão que eu venho pensando sobre os músicos, eu tenho feito um paralelo com o anarquismo mesmo, tipo, né, entender aquilo como uma organização, né, e dar essa importância, né, de entender o vegetal como seres que se organizam da sua maneira e gostar desse aspecto, assim, achar esse aspecto melhor do que o nosso. É uma organização simples, espontânea, né? Porque é isso que acontece. E sem interesse, né? Não há interesse entre uns e outros. Então, isso é legal. Eu nunca tinha pensado nisso. Isso é muito doido. E pensando na relação, na diferença, ao menos é assim que eu traço. Eu tentei traçar se é que há uma diferença entre a figura do cão e a figura do gato na tua trajetória artística. A figura do gato eu associo imediatamente a esse aspecto mais feminino mesmo, talvez porque eu já esteja também bastante influenciada por toda uma literatura que aborda o gato dessa maneira, né, como o gato... Ele é um pouco estereotipado, essa relação do gato com a bruxa, ou do gato como esse ser que representa as mulheres afirmativas em geral, né? Que são mulheres que não dependem de toda uma estrutura social que é patriarcal e falocrática. Então eu associo na tua obra, e pelo que você me disse, como o gato ele vem com essa emergência do que é interno a você, eu associo esse aspecto mais feminista
E por outro lado, agora você falou também que os animais têm modos de vida distintos e que todos os animais representam para você um anarquismo, a gente pode falar, uma atitude anárquica. Mas qual seria a distinção do gato em relação ao cão, então, na sua trajetória? Porque até então eu tinha pensado que talvez o cão representasse mais essa figura anárquica, né? Porque o cão, enfim, ele é mais caótico, a gente pode dizer, do que o gato. Pensando mesmo nos estereótipos, assim. Sim. Então, se há uma diferença para você entre o cão e o gato, e eu penso sobretudo, quando eu penso na figura do cão, na obra Território Nenhum, de 2018, onde os cães são de fato os protagonistas ali, né? Então, como que você vê isso? Eu acho que pra mim tem uma questão de como eu me relacionei com esses animais, assim, mas que faz muito sentido com o que você coloca. No sentido de que os gatos, existia uma certa, acho que existe ainda pra mim, uma certa universalização, assim, no sentido de que, mesmo no trabalho, não importava eu ser aqueles gatos, eram gatos, né? Qualquer gato. Como pensar a figura do gato num aspecto geral, assim, tipo, beleza, tô falando de um gato, gato é gato, né? Eles têm as características peculiares deles, que todos eles têm, mesmo cada um tendo sua personalidade, e isso me interessava, assim. E com o cão, e daí no Território Nenhum isso é muito forte pra mim, tem uma individualização de cada animal, assim. Isso porque eu acho que teve esse momento, assim, de observar os animais como um todo, assim, e depois ter essa percepção de personalidade deles, assim, né, que por questões pessoais isso começou a ser tocante pra mim, assim, observar, né, cada animal ali com o seu próprio jeito, seus próprios anseios, suas próprias questões, né, enfim, aí entra nisso, assim, mesmo observando eles como num conjunto anarquista, eu acho que talvez os cachorros sejam mais anarquistas do que os gatos. Sim, talvez o gato ele tem uma atitude anarquista, mas ela é mais... Acho que poderia dizer que os gatos são anarco-individualistas. No sentido de que eles têm uma atitude anarquista porque eles são bastante afirmativos, tem essa questão da autoafirmação felina, que também percorre o feminismo, né? Então a gente pode dizer que tem uma atitude anarquista que está vinculada a uma autarquia, mas ao mesmo tempo os cachorros são anarquistas no sentido de que tem uma organização comunitária que é bastante anarquista, porque é uma organização muito baseada em amizade, mas ao mesmo tempo em conflito também, né? Um cachorro se sobrepõe ao outro, no sentido de que nenhuma das individualidades são apagadas, quando a gente pensa num contexto de matilha, mas também tem uma relação deles com o ambiente, né? Do cachorro com o ambiente que é bastante caótica, né? No sentido de que ou uma relação um pouco mais destrutiva, talvez, do que os gatos, né? Eles são muito mais destruidores daquilo que a gente constrói enquanto humano, por exemplo, das nossas convenções mesmo. Eles destroem a casa, eles destroem o jardim, eles destroem os artefatos, eles têm uma coisa que é bastante anarquista nesse sentido, talvez. Né? Mas mudando agora de assunto, agora a gente vai voltar para a questão que eu queria te colocar, que é mais sobre a escrita, sobre o processo de escrita para você. Entre 2017 e 2018, você publicou um livro chamado Vertigem. Então, eu gostaria de entender, a partir do Vertigem, qual é a sua relação com a escrita e por que você teve essa necessidade de escrever um livro ou em um livro.
Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso. Acho que, sei lá, pra mim a escrita, ela sempre foi muito conflituosa, assim. É, um aspecto de muito conflito, assim. No sentido de que eu acho encantador, né? Enfim, muito com a questão da própria literatura, ou, né, essa ideia de que a gente pode escrever ideias e isso pode ser distribuído. A ideia do livro me encanta nesse sentido, né, que é muito mais democrática do que o museu, do que o espaço expositivo, e, enfim, essas questões. Ao mesmo tempo, eu sempre tive um conflito muito grande com a ideia de que aquilo que você escreve é algo que está dito e que passa a ser uma verdade, assim, né? Apesar de que as imagens, você consegue dizer coisas sobre ela e as pessoas vão ler aquelas coisas e, enfim, é uma comunicação efetiva também, ela é muito mais flexível, né? Ela tem uma questão, sei lá, pra mim ela carrega menos essa autoria da verdade do que a escrita. E, enfim, então eu acho que tem isso, assim, pra mim, em relação à escrita é uma situação muito de conflito, assim, né? E aí, quando eu proponho o livro, que é um livro que é um jogo também, porque ele pode ser desmontado, eu busco palavras de autores que eu já li, né? De textos de literatura e palavras que me marcaram, porque eram pedaços grifados nos livros, e daí aquela relação de tempo muito engraçada, que alguns pedaços sim faziam muito sentido, outros tipo, ok, por que eu me interessei por isso na época, né? E a minha ideia foi desmontar aquilo, assim, mesmo sendo palavras que eu tinha uma relação afetiva, porque eram livros que eu gosto, né, que eu tenho não era tipo, sei lá, peguei um texto aqui de algo que eu discordo, que eu não gosto, né. E eu tinha essa ideia de fazer esse desmonte, criar um próprio texto meu, né, com aquelas palavras, mas também abrir para que as pessoas pudessem desmontar o meu texto também, nessa ideia de pensar uma escrita que não seja algo fixo, né? E que é muito difícil a gente fazer, né? Porque parece que a palavra tem aquele peso da verdade, sabe? Se eu escrevi aquilo ali não é modificado. Não que a gente não possa ler um texto e ter interpretações diferentes, mas em geral não é assim que a gente usa, né? A gente usa como se fosse algo, enfim, uma verdade ali, algo colocado que não pode ser modificado, assim. E como você entende esse processo de escrita quando você escreve sobre si mesma, no sentido literal, né? Porque tem um processo de escrita de si, na medida em que você está falando sobre si, mas tem um processo também de, enfim, uma materialização dessa autorreflexão, porque você escreve no teu próprio corpo. Então, quando você escreve no teu próprio corpo, qual é a interferência da escrita sobre esse corpo e sobre você? E se, em alguma medida, quando você está escrevendo no seu próprio corpo, ou após escrever no seu próprio corpo, se você tem ali uma personagem que se instaura, uma espécie de alter ego, ou se você continua, de fato, vinculada a você mesmo. Eu acho que sempre é vinculada a eu mesma, nunca, né, me coloco nessa escala de personagem, assim. Eu acho que isso é uma questão primordial nas artes visuais, na verdade. Ou pelo menos pensando nas minhas referências, pensando que eu tento trazer e carrego aí comigo uma história de arte feminista. Então, né, essa questão essa vivência. Na verdade, acho que essa vivência é sempre ligada a todo mundo, né? Que as questões das mulheres, as questões das mulheres, as questões dos homens são universais, então não se coloca como algo pessoal, né?
enfim, tem essa ideia, assim. Então, eu acho que é sempre muito, muito ligada a mim mesma, assim, né? Eu acho que quando você tá nesse campo ficcional, você tá na área do teatro, tá na área do cinema, tá em outras maneiras de se comunicar, em outras maneiras de fazer arte. E eu sempre tive muito essa ideia de marcar o próprio corpo, assim, né? Não é algo muito deslocado da minha vivência, assim. E aí, com a questão do movimento feminista, isso se intensificou muito pra mim, né? Porque de colocar o próprio corpo como a estética do movimento, né? É aquilo que diz, é aquilo que marca, é aquilo que vai ficar. É quase que... Sem esses corpos, você não existe esse movimento, né? Não é um movimento que possa ser visto sem a presença desses corpos, dessas mulheres e desses corpos femininos ou, né, de corpos que estão transgredindo em relação ao movimento feminista, assim. E escrever no próprio corpo é um tanto afirmar isso, né? Então, quando é algo que vai beira mais o pessoal, também tem essa potência política de afirmação, né? Eu estou marcando no meu próprio corpo. Quando eu tava falando que eu acho a escrita conflitante, é isso. Se eu tô escrevendo no meu próprio corpo, eu estou afirmando, estou dizendo uma verdade sobre mim mesma, sabe? E gosto dessa ideia de que é algo que a gente possa escrever, é algo que possa se esvair, ao mesmo tempo ficou marcado ali, né? Entendo. E você falou, né, que enfim, esses corpos, eles fazem parte de uma estética que tem uma influência do feminismo, ao mesmo tempo, né, uma perspectiva política mesmo, pensando no feminismo como intervenção política. E é interessante pensar que se a gente articula essa tua explicação, por exemplo, a filosofia, essa volta ao corpo, ela também é animalista, em certo sentido, né? Porque a filosofia, a filosofia humanista, ou a filosofia tradicional, ela está muito preocupada com as questões da alma, de uma alma que pode ser e que deve ser desvinculada do corpo. Então, voltar ao corpo também é entender que esse corpo, né, não solapa a alma, no sentido de que ele não precisa se desvincular da alma e a alma não precisa se desvincular do corpo. Então, há uma conexão também, a gente pode dizer, animalista nesse processo de escrita. Não sei, você já pensou nisso? Não sei se dessa maneira, assim. Mas eu entendo, assim, acho que pode pensar assim, e talvez até numa perspectiva que eu já pensei nesse sentido, acho que tem uma questão que volta à ideia do primitivo, assim, sabe? De você passar a entender aquela grafia das letras com menos significado do que elas têm, assim, sabe? De entender aquilo quase como um desenho, como uma... Ô, Gilberto, menos... de entender, tipo, como uma questão de... Sei lá, passa a ser muito estético pra mim, assim, sabe? Acho que é isso, assim, de entender aquilo como... Não sei, que é quase como se juntasse, assim, né? Passa um primitivismo nisso, assim, tipo, o que significa essas palavras não tem mais tanta importância, assim, sabe? É quase como... Elas ganham materialidade com o próprio corpo que está ali em questão. Isso. Entendi. O significado é a relação delas com o corpo, mais do que, sei lá, num sentido abstrato, né? Do que aquela palavra pode significar sozinha. Porque uma palavra desenhada nisso, né? Tipo, tirando a palavra do formatinho texto ali, você consegue começar a passar a enxergar ela como um aspecto de rabisco, como um aspecto de, né, assim, a parte do significado dela, o conceito da palavra, ele consegue ir se esvaindo, né? E acho que o corpo tem muito disso, né? Quando você olha pro corpo de uma maneira mais
mais saudável, mais de olhar de fato pro corpo, ele tem isso também, né? Então são coisas que pra mim se conversam, assim, se juntam, não sei, tem um... E agora pensando um pouco na tua estética, né, que você já disse que tem uma influência aí muito forte do feminismo, mas eu, pessoalmente, eu também vejo uma influência na tua estética do punk, né? Eu vejo uma subversão e uma transgressão punk. Como você disse, a tua arte, né, você já recebeu críticas nesse sentido de que a tua arte não é higienizada, ou ela não é ascética. Nesse sentido, tem uma relação forte com uma estética punk, e eu vejo isso, sobretudo, na série Vertigem, tanto no livro quanto na instalação que você me deu de presente, que eu amo muito, que a gente tem aqui em casa. Eu vejo uma influência do punk. Eu não sei se você vê isso, se é consciente para você ou não. É isso que eu queria saber, assim, ou se sou eu vendo você a partir da minha própria experiência, não sei. Eu acho que tem muito, eu acho que muito nesse sentido de entender uma estética marginal, sabe? Assumir isso. Pra mim, esse movimento de assumir isso foi muito importante e passei a revisitar, assim, essas coisas. E, tipo, sempre gostei de uma estética punk, sempre foi uma questão pessoal pra mim, assim. E passar a entender isso não como algo menor, assim, né? Muito pelo contrário, assim, tipo, às vezes a gente até pensa, vou fazer algo mais higienizado, não sai, sabe? Não acontece. Não vai acontecer, não é assim que eu enxergo, sabe? Não que eu não possa olhar um trabalho muito bem acabado, muito bem, né? E achar... E não é que eu não entendo essa estética, não é que eu não gosto dessa estética, não é isso. É só uma questão minha, assim. E acho que vem disso, das minhas influências punks de adolescência, vem das minhas influências de trabalhos feministas dos anos 70, dos anos 80, que, né, veio forte pra mim. Acho que tem uma influência da maneira como eu gosto de produzir, né, porque eu acho que existem muitas maneiras de você produzir, né, de diferentes aspectos, assim. E eu acho que a maneira como o meu processo de criação acaba resultando nisso, assim, acho que muito nisso, porque eu trago muita imagem pro trabalho finalizado, que na verdade era processo, ou, né, então isso simplesmente acontece, assim. Tem um aspecto, a gente diria, se a gente pensasse no processo de escrita, a gente diria que tem um aspecto ensaístico, né? Quando o processo ele é colocado como um resultado final, digamos assim, então, quer dizer, você está preocupada justamente nisso, na emergência da coisa, mais do que, sei lá, numa finalização, né? Você não tem um projeto necessariamente, né? No teu processo de criação. Você nem sabe onde isso vai dar, às vezes. E é muito isso, porque é muito ligado à vida, assim, né? Tem essa relação com a vivência. Mas eu acho que me interessa o processo da finalização, no sentido de que gosto muito de pensar a montagem do trabalho, né? Em pensar, gosto muito de trabalhar com instalação. Mas por que não, né? Trazer essa estética, que é algo que me agrada e é algo possível dentro dessa ideia finalizada, assim, acho que é isso. E você é a criadora do Urubu, né, que é o símbolo, a gente pode dizer, do nosso projeto Cosmopolíticas, e ele também é uma espécie de selo, ele acabou se tornando uma espécie de selo pra gente, porque ele representa essas produções independentes que a gente está tentando conduzir. E eu queria saber, assim, se você já tinha, em algum momento antes do Urubu, pensado na incorporação do pássaro nesse teu jogo com o animalismo. E o que o pássaro, você, né, criando o Urubu, o que o pássaro, em alguma medida, figurou para você, ou se você ainda não pensou exatamente nisso,
O que você acha do urubu, no fundo? Então, eu tenho uma relação do pássaro com a arte. É engraçado isso, mas as referências que eu tenho de trabalhos, de pessoas que, né, de produções que englobam pássaro, é uma questão muito mórbida, assim, né? Essa ideia do pássaro morto, do pássaro como algo melancólico, né? E querendo ou não, apesar de alguns trabalhos meus ter uma ideia bastante melancólica, eu não tenho muito essa relação com os animais dos meus trabalhos, assim, né? É um tanto diferente, assim. Então, eu nunca tinha, de fato, incorporado, pensado na ideia do pássaro com relação à minha produção, assim. E pensar o urubu, né, daí para o projeto, assim, pra mim veio muito forte a ideia da palavra, né, que tá no urubu, tipo, isso aí, urubu é um urubu, tipo, não há dúvidas disso, assim. E eu sempre pensei nele mais como desenho, assim, né? Apesar disso não estar, né, nos meus trabalhos, assim, né? O desenho não ser algo de uma produção final minha, de imediato eu tive essa visão nele, assim, e de uma estética mais punk, de zine. Então, eu não sei, eu acho que eu fiquei muito pensando nele como quase como uma metáfora bem por um lado bem de figuração, assim, sabe? Bem nesse aspecto, assim. É interessante isso, porque quando eu te convidei para pensar o urubu, eu te convidei um pouco inspirada eu não sei se você lembra, uma vez a gente assistiu isso há muitos anos atrás, um documentário chamado A Arte do Punk. Você assistiu lá em casa ainda, na antiga casa, no primeiro apartamento que eu morei. Sim. E eu pensei nisso, assim, desse rolê um pouco, como você disse, mais anarco-punk, né, da gente se unir numa espécie de grupalidade ali, cada um ir contribuindo da forma que pode num projeto. E a proposta do urubu, pensei nesse sentido, como você disse, uma coisa mais como se fosse um zine mesmo, uma espécie de desenho para criar esse selo mesmo, né? Como eles criavam, né, nos movimentos punks. E aí, por coincidência, assim, outro animal que vem... que é muito louco isso, porque vinha muito forte pra mim, e daí com a questão da pandemia eu parei de ter esse contato, então isso deu uma diminuída. Mas eu tava super estudando galinhas e filmando galinhas, e pensando que as galinhas eram muito anarquistas, né, e querendo esse contato. Isso porque foram aparecendo galinhas na minha vida, assim. E daí quando você falou do urubu, eu fiquei pensando, nossa, eu desenhei tantas galinhas no começo desse ano e agora eu nem sei como que é um urubu. Não pode ser uma galinha. Mas ele tem um aspecto galináceo também. Sim, né? Assim, daí, né, você busca semelhanças, assim, né? Você acaba observando essas semelhanças. Mas eu tava nas galinhas, eu vou pensar um urubu agora. Que legal. Não, as galinhas, tadinhas, elas precisam realmente de mais olhar mesmo, né? Nossa, ninguém elas são olha pra ótimas. elas, né? Elas são ótimas. Ninguém olha. Só tem o olhar fetichista do alimento mesmo, né? Mas ninguém olha pra galinha, enfim, pro modo de vida da galinha, né? Nossa, elas têm... Eu acho que elas são mais interessantes do que os cachorros e os gatos. E, sobretudo, mais interessante do que os humanos, nesse sentido. Com certeza. E Lari, para finalizar, que a nossa, enfim, ficou cumprida a nossa entrevista, sim, mas isso acontece, né? O que eu gostaria de saber é, assim, duas coisas, na verdade. O que é para você ser uma artista brasileira? Quais são as dificuldades e as vantagens disso? E se para você, na tua maneira de conceber a arte, existe uma possibilidade de fazer arte sem política?
Sobre ser uma artista brasileira, enfim, muitos aspectos, né? Eu acho que é uma condição difícil. Difícil no sentido de que não é uma profissão valorizada, né? No momento não temos nem Ministério da Cultura, quem dirá, né? É muito difícil você sobreviver de arte no Brasil. A gente tem claramente a visibilidade de que a maioria dos artistas já vem de uma condição social. Pensando assim, né? Fazendo esse recorte que eu tô pensando ser artista no meio que eu estou, né? Que né? Existem vários tipos de arte, vários contextos, enfim. Tô pensando bem no meu contexto, assim. Então, muitos artistas que já vêm de uma situação financeira privilegiada. Isso é um aspecto muito muito fácil de observar, assim, não é nada... Enfim, eu acho que é isso. E eu acho que também a gente tem uma dificuldade de entender a nossa própria produção, assim, né? De ter muita influência externa e isso ser colocado mais forte do que a nossa produção. Eu acho que a gente, tipo, ok, existem momentos que a gente tem uma identidade forte na arte, mas isso ainda é meio... Estamos entendendo aqui. Essa questão de a gente não se entender como América Latina na arte é gritante, porque a ligação da nossa arte com a ligação dos outros países da América Latina é bem distanciada, como se a gente não pertencesse a esse lugar, mas acho que isso em todas as áreas, né, aqui a gente tem muito forte isso. Enfim, eu acho que é isso, mas pra mim também é um tanto difícil fazer essa comparação do que é ser uma artista aqui com relação aos outros lugares. No sentido de que, por mais que a gente conheça arte de outros lugares e conheça artistas e tudo mais, a gente não tem muita essa noção pelo menos, né, eu não tenho essa noção de vivência de artista em outro lugar, né? Sabe? O que é um dia a dia de um artista em outro lugar, assim, isso é íntimo, né? A gente tem então, né, essa comparação, não sei. Lógico que tem a questão de ser... de pensar as universidades de arte daqui, que né, tem condições, enfim, bastante precárias, enfim, né, a gente pode pensar isso. Mas também é mais fácil para mim pensar a minha localização aqui com outras regiões do próprio país, né, que existe uma diferença gritante também, enfim. É verdade. Dentro do próprio Brasil há uma diferença, né? São vários significados do que é ser artista brasileira, tipo assim, né? Sim. Sim, é verdade. E com relação a... Você acha que tem como a gente criar uma arte sem política? Eu acho que tem, mas eu não. Tipo, não, eu não conseguiria me desvincular no sentido de que na verdade eu acho assim que a gente nunca se desvincula totalmente da política em nada, né? A gente tá inserido, né, na política. Só que eu acho que para a minha produção, como eu penso muito sobre isso, eu tenho essa condição imposta, assim, né? Tipo, eu não consigo me desvincular de uma ideia de política na minha própria vivência, na minha própria existência. Então, a minha produção tá sempre ligada a uma ideia de política, né? Tem essa influência, assim.
Eu acho que é possível, sim, você criar trabalhos. Ok, né, temos a questão de, ok, no Brasil a arte tem uma condição política no sentido de que institucionalmente não é valorizada. Então, se você vai produzir, já tá, né? Mas eu acho que, né? Então, assim, sempre vai estar um tanto ligada à política nesse sentido. Mas na questão de conceitual, né? Tirando essas questões de institucionais mesmo, eu acho que é possível, mas, enfim, pra mim isso não é uma condição que existe, pelo menos por enquanto, e acho que muito provavelmente nunca vai mudar.